boa tarde, boa noite. Boa noite. Quem é português aqui? Só uma portuguesa? Só ela. Parabéns. Mais outro português aqui. Não sou portuguesa. Não. Só Charlie é portuguesa. Ok. Muito bom. E nós pedimos desculpa pelo atraso, porque não tinha como passar sobre os carros dos nossos irmãos portugueses. A gente estava no meio do dungeon com eles. Que Jesus nos abençoe e nos envolva nesse momento, para nós estudarmos esse tema da noite, que é a mediunidade e o mediunismo. O mediunismo é uma palavra cunhada por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e estudada essa palavra no livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. Ele vai definir, vai trabalhar essa palavra mediunismo, que é o estudo da mediunidade, que é a mediunidade nas suas expressões primitivas. Então ali Herculano Pires vai tentar mostrar que a mediunidade é de todos os tempos. Desde as épocas mais antigas, nós, criaturas humanas, já tínhamos os meios, criávamos os meios para nos comunicar com os espíritos. Aí ele vai dizer do mediunismo primitivo, onde nós, nas eras mais priscas, buscávamos o contato com o mundo espiritual através dos fenômenos da natureza, através dos trovões, dos relâmpagos, tudo aquilo que nós não entendíamos, que nós não sabíamos o que era a causa do fenômeno, nós tínhamos como deuses. Logo depois nós passamos a cultuar as pedras, objetos da natureza, até mesmo animais. E depois o mediunismo ancestral, o mediunismo bíblico, o mediunismo profético que nós temos na Bíblia, vários médiuns profetas que vieram trazer profecias, que falavam com espíritos, e quando nós vamos ver no Velho Testamento é tido como Deus, como anjos, mas nada mais eram do que espíritos superiores transmitindo as mensagens. Só que quando nós chegamos na doutrina espírita, em que ele vai chamar aqui a mediunidade positiva, ou seja, onde a mediunidade foi estudada de forma mais metódica, onde Allan Kardec teve o cuidado de trabalhar com o segundo livro da codificação, o livro dos médiuns, como se dá a mediunidade, os perigos da mediunidade, quem tem mediunidade, quem não tem mediunidade, como saber se alguém é médium, como saber se alguém não é médium. Então nessa cartilha, nesse livro que nós chamamos de Livro dos Médiuns, é o livro onde todos nós espíritas deveríamos conhecer, deveríamos ler e deveríamos estudar dentro da casa espírita. É uma obra que nos faz entender como surgiu o espiritismo. Se nós não entendermos como é o processo de comunicação com os espíritos, como se dá o processo de comunicação com os espíritos, nós não entendemos a doutrina espírita. Nós não entendemos como surgiu a doutrina espírita. A doutrina espírita surgiu através de um conjunto de fenômenos, que para começar foram fenômenos de efeito físicos, das mesas girantes, e logo depois passou para os fenômenos inteligentes, que foi a psicografia, que surgiu a psicografia através das perguntas de Allan Kardec para os médiuns. Só que nós vemos o que nós analisamos, nós queremos nessa noite tentarmos avaliar, nós como espíritas, como nós estamos diante da mediunidade. Nós acreditamos nos espíritos, nós acreditamos na comunicabilidade com os espíritos, nós sabemos como funciona o processo da mediunidade.
Então, como o que nós vemos hoje no movimento espírita, às vezes dentro das casas espíritas, a prática do mediunismo. O que é a prática do mediunismo? É a prática da mediunidade sem um devido conhecimento da mediunidade. Então nós vemos às vezes dirigentes espíritas, por falta de conhecimento do Livro dos Espíritos, trazendo expressões que estão para os nossos irmãos que não são espíritas. Quando nós vamos vendo determinadas casas espíritas que tem como mentor espiritual o preto velho, nós fica mais como que um preto velho pode ser um mentor de uma casa espírita? Não tem como. O preto velho é dos nossos irmãos umbandistas, dos nossos irmãos do candomblé, dos nossos irmãos da quimbanda, da umbanda e assim por diante. Porque lá ainda eles estão no estágio ainda da mediunidade, do mediunismo. Não tem um estudo completo como nós temos da mediunidade. Então as expressões mediúnicas lá, elas são ligadas com rituais. Então lá nós vamos ter que ter o cigarro, nós vamos ter que ter a bebida, nós vamos ter que ter a vela, para que os espíritos possam se apresentar. Só que na doutrina espírita, nós não vamos ter isso. Mas o que acontece é que às vezes determinadas casas espíritas trazem esses costumes atávicos ou esses costumes antigos para dentro da casa espírita, e a pessoa que não conhece o espiritismo confunde a cabeça. E quando chega na casa espírita, pensa que o espiritismo e umbanda e candomblé e macumba e tudo isso é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Nós chegamos no Brasil, se você falar que é espírita, todo mundo fala que você é macumbeiro. Você tem que falar espírita, kardecista, de mesa branca. Mas existe espírita, kardecista, de mesa branca? Não existe, gente. Porque nós criamos isso. Porque nós mesmos criamos também o espírita não kardecista e que não é de mesa branca. Por falta desse conhecimento de como lidar com a espiritualidade maior. Então, se eu chego na casa espírita, se você chega na casa espírita e os espíritas aí estão usando incenso, sai fora dessa casa. Não é casa espírita. A casa espírita não precisa mais de incenso para que isso? Isso para os nossos irmãos que não são espíritas. Nós não estamos criticando, nós não estamos falando que ninguém está errado. Os nossos irmãos umbandas e da umbanda está errado. Não é isso. Nós não podemos trazer os conceitos de lá para cá. Se eu me torno espírita, eu tenho que ser espírita. Eu tenho que me adequar com aquilo que Allan Kardec ensina. Eu não posso trazer meios termos de lá de fora para aqui dentro. Não pode. Porque senão, quando a pessoa, o neófito que chega e vê o movimento na casa espírita, já entende, não, isso aqui é macumba mesmo. No Brasil nós temos casa espírita Pai João. Quem é que entra na casa dessa? A pessoa é Pai João. Então Pai João já liga com o que, gente? Com a umbanda, com a quimbanda e assim por diante. Então lá no Brasil, quando você fala, aqui mesmo, que eu tenho amigos protestantes, quando eu falo, eu estou indo para o centro, e aí bate o tambor lá, vocês vão bater tambor? Porque na cabeça deles, a gente bate tambor aqui dentro. Porque são os nossos irmãos da cultura afro-brasileira que tem esse costume, que nós espíritas não temos esse costume. Então eu tenho que falar que eu sou espírita, kardecista de mesa branca? Não, eu sou espírita. Eu sou espírita. Somente só isso. Porque não existe espírita kardecista. Ou então kardecista. Eu sou kardecista. Não existe. Allan Kardec definiu muito bem os termos espírita ou espiritista. Lá não tem kardecista. Se tiver kardecista, nós estamos seguindo Kardec. Allan Kardec. E Allan Kardec deixa bem claro que a doutrina é dos espíritos, não é dele. Se a doutrina é dos espíritos, nós temos que seguir os espíritos. E o nosso modelo e guia é Jesus Cristo. E acabou.
Eu acho que muita dessa confusão também talvez tenha sido gerada dessa confusão de Umbanda, Espiritismo, Mesa Branca, etc. Porque na década de 40 foi proibido, né? As casas espíritas, Getúlio e tal, proibiu todas essas manifestações. E depois o dirigente da Federação Espírita tinha contato com Getúlio, provou para ele que A mais B, que era o espiritismo, porque tinha muita aquela confusão de algumas coisas, ele não aceitou, ele provou por A mais B o que era o espiritismo, o que era, e até onde, assim, uma vez eu estudei, eu li, não me lembro mais agora nem onde foi, mas aí dizendo que foi permitido que as casas espíritas funcionassem. Então as outras religiões, Umbanda, etc., começaram a usar desse nome, que era casa espírita, não sei o que, para ela permitir o funcionamento dessas igrejas, vamos dizer assim, não é igreja, mas não sei o termo que se dá. E aí eu acho que foi talvez daí que começou a misturar muito o espiritismo com a Umbanda, com esse negócio que realmente a gente escuta todo dia, você é espírita, você é espírita branco, de mesa branca. Eu acho que começou talvez daí. E a confusão, porque quando se fala em centro espírita, o termo centro espírita é de centralizar o lugar onde nós vamos estudar o espiritismo. O centro, o grupo onde nós vamos estudar o espiritismo. Por isso o nome centro espírita, né? Mas aí os nossos irmãos, quando não conhecem a doutrina espírita, logo quando você fala que é espírita, já coloca você como um bandista ou assim por diante. Mas o importante não é que as pessoas nos coloquem como um bandista ou como o que for. Mas o importante é que nós não demonstremos isso para as pessoas. Que nós demonstremos para as pessoas que nós somos espíritas cristãos. Só isso. E para demonstrar isso, nós temos que conhecer a doutrina espírita. Né? E nós temos... E a mediunidade em si é o ponto-chave da doutrina espírita. É a espinha da doutrina espírita. É onde começou tudo a doutrina espírita. Então nós temos que conhecer o que é isso. Saber o que é isso. É por isso que Allan Kardec, logo quando pega o livro dos médiuns, ele começa logo trabalhando com uma questão que nós espíritas ainda debatemos. E aí é a questão chave da mediunidade, que é o espírito. Há amigos espíritas que não acreditam nos espíritos, ou então tem medo dos espíritos. A gente fala assim, gente, olha, fecha o olho que nós vamos apagar a luz, vai ficar tudo escuro e nós vamos materializar um espírito aqui. Não fica ninguém aqui dentro. Porque parece que nós temos medo de espírito. A gente está em meditação, meditando, de repente alguém toca. O que foi? É um espírito? Nós temos ainda esse medo de espírito. Uma panela cai de casa, não, é espírito, já está de lado. Certa vez fomos conversar com a pessoa, Manuel, eu acho que tem um espírito dentro da minha casa. Você não tem nem só um não, viu? Não, mas eu não quero espírito lá, não, eu quero espírito, manda vir para aqui. Eu quero espírito, fala com isso pra mim, não quero nenhum espírito, mas não tem mesmo. Aonde tem encarnado tem espírito. Um lugar onde que tem menos espírito é no cemitério. Vocês sabiam disso? Não. Porque depois que você morre, eles vão atrás de quem? De nós. Eles vão ficar no cemitério pra quê? Lá só tem todo mundo morto. Eles vão atrás dos vivos que têm os mesmos vícios que ele tem. Ele vai atrás daquela pessoa que bebe, ele vai atrás da pessoa que bebe. A pessoa que fuma, ele vai atrás da pessoa que fuma. A pessoa que faz fofoca, ele vai atrás da pessoa que faz fofoca. Ele não vai ficar parado lá. Ele vai aonde tem pessoas para ser influenciado ou para influenciar. Se são espíritos bons, vão sair dali, vão para os lugares felizes, vão para os lugares bons, vão para o mundo espiritual para estudar. Se for espírito atrasado, vai ficar aqui na Terra, influenciando os terráqueos. Influenciando nós, através do nosso psiquismo, às vezes, desequilibrado. Então, há espírito, há sim espírito. Os espíritos existem. Mas eu não posso ver o espírito, como é que ele existe? Tem muita coisa que nós não podemos ver, mas nós acreditamos. Alguém acredita que existe o vírus? Alguém acredita que existe o vírus, gente? Todo mundo acredita, não é? Mas ninguém vê o vírus. Mas na hora que a gripe chega, nós sabemos que o vírus existe.
Quando você vai dormir, a sua cama está toda lá fofinha, maravilhosa. Imagina se você tivesse os olhos de microscópio. Você não dormia na sua cama. Porque na sua cama está cheio de criaturas. Comendo o resto das suas células, que sobrou da sua célula, que você dormiu na noite passada. Cheio de ácaro. Então se você deixa o seu forro de cama por mais de 3 dias, começa a vir aquele cheirinho. São os amigos ali que já estão cheirando junto com você ali dentro. Se você deixa por um mês, aí o negócio fede mesmo. Alguém consegue ver o ácaro? Alguém consegue ver essas criaturas que estão ali? Ninguém consegue ver. Mas eles existem. Assim são os espíritos. Nesse momento aqui, há mais espírito desencarnado do que encarnado. Há uma multidão de espíritos aqui. Uns trabalhando, uns assistindo a palestra, uns estudando, uns tirando fluido de um encarnado e passando para outro, uns médicos, uns assistentes. Está cheio de espírito aqui dentro, mas eu não consigo. Alguns de nós conseguem ver, conseguem sentir, mas nem todos nós conseguimos ver os espíritos aqui. Nós saímos lá fora, há uma multidão de espíritos acompanhando esses companheiros que estão lá fora lá gritando. Se a gente tivesse o binóculo para olhar espiritualidade, nós veríamos atrocidades ali fora. Formas perispirituais difíceis até de nós vermos. Quando nós vemos os livros de André Luiz, lá vê essas formas perispirituais, essas formas espirituais desses espíritos que estão ao nosso redor, em todos os lugares, mas nós não conseguimos identificá-los se nós não formos médiuns. Então, aí, se eu for médium, eu consigo ver esses espíritos. Porque o médium, ele tem um corpo fisiológico diferente de uma pessoa que não é médium. Mas Allan Kardec falou que todo mundo é médium. É médium no sentido que todos nós percebemos o mundo espiritual através da intuição, através de uma energia que nos passa e nós sentimos, ou seja, nós somos médios. Mas médium ostensivo, só alguns. O médium ostensivo, ele vem com a mediunidade, com o corpo fisiológico modificado. Ele vem de uma forma que quando nós vemos o espírito, nós não vemos com esse olho. Nós vemos com os olhos espirituais. Há médiuns que colocam o travesseiro na cabeça e continuam vendo o espírito. E o espírito está lá. Coloca o travesseiro e o espírito está lá e ele continua vendo. Entra debaixo da coberta e continua vendo o espírito do mesmo jeito. Porque quando nós vemos um espírito, nós não vemos com os olhos físicos. Nós vemos com os olhos da alma, com os olhos espirituais. Então, há espíritos? Há espíritos. Os espíritos existem? Os espíritos existem. Então, como é que eu vou saber se eu sou médium ou não? Quantas pessoas perguntam isso, né? Eu sou médium? As pessoas chegam para mim e dizem, Manuel, você acha que eu sou médium? E eu olho assim, olha, você sente alguma coisa? Não, então não é. Não, eu sinto alguma coisa, então é. Não há como nós definirmos se alguém é médium ou se não é médium, gente. Allan Kardec que diz. A única forma de nós sabermos que alguém é médium ou não, através da prática. Através da criatura participar dos estudos e nos estudos a prática. Através da prática, os doutrinadores, o que está coordenando o curso, vai perceber ou não se a pessoa é médium. Ou então se uma pessoa tem essa mediunidade muito ostensiva, como algumas pessoas têm, e que passam mal, e que veem espíritos, e que desmaiam, e que ficam inconscientes. Quando o espírito aproxima, aí sim nós podemos identificar que essa criatura é médium. Mas são raros os casos. Então não há como nós identificarmos se alguém é médium ou se não é médium. Tem que vir para o estudo. É muito importante o estudo, meus irmãos. Nós conhecemos pessoas que tentam praticar a mediunidade sem o estudo, a mediunidade dentro de casa. Isso é perigoso. Mediunidade nos cultos do Evangelho Lar, receber espírito no culto do Evangelho Lar, não é aconselhável isso.
A mediunidade tem que ser expressada. Dentro da casa espírita tem toda a aparelhagem, tem toda a segurança para o médium. Na nossa casa, às vezes, nós não temos essa segurança. Nós podemos evocar um espírito para a nossa casa e esse espírito ficar atormentando da casa, a nossa casa. Daí o cuidado que nós temos que ter. Então, aonde que nós vamos evocar esses espíritos? Dentro da casa espírita. É aqui que é o lugar aonde que nós vamos trabalhar com os espíritos. E quando nós nos colocamos à disposição para os espíritos aparecem, gente. Lá em Kardec fala, evoca uma pedra e a pedra aparece. Então, se uma reunião não é séria, vai aparecer espíritos não sérios. Se uma reunião é séria, vai aparecer espíritos sérios. E como é que nós vamos saber que uma reunião é séria ou se não é séria? Uma reunião séria é um lugar onde tem pessoas sérias. Qual é o objetivo que você está ali por causa na reunião mediúnica? É para poder falar com os espíritos? É para perguntar aos espíritos se você vai casar ou não? É para perguntar aos espíritos se você vai acertar na loto? É para pedir os números da loto para os espíritos? Aí vai aparecer espírito para responder a gente. Você vai casar o ano que vem, vai aparecer um príncipe para você. E você fica esperando esse príncipe ou essa princesa. Olha, tá aqui, dá os números da loto, joga esses números aqui. Então esse tipo de espírito vai aparecer nessas reuniões. Mas se é uma reunião séria, onde tem pessoas sérias, onde tem pessoas que estão querendo exercer a mediunidade com Jesus, exercer a mediunidade para ajudar os desencarnados, e se ajudar, aí os espíritos vão aparecer. Os bons espíritos vão coordenar. E quando os bons espíritos coordenam essa reunião mediúnica, o que acontece? Os espíritos que aparecem nessa reunião mediúnica vai ser coordenado, vão ser indicados pelos espíritos protetores daquela reunião. Não vem qualquer espírito na reunião mediúnica séria. O espírito que tem que ser atendido naquela noite, ele vai se apresentar naquela noite. O espírito que não pode se apresentar naquela noite, não vai se apresentar naquela noite. Nenhum espírito entra a hora que quer na reunião mediúnica. Isso é reunião mediúnica é séria. Se não é séria, entra a qualquer hora. Então esses espíritos envolvem essa reunião, e ali nós vamos receber os ensinamentos que vêm do outro lado. À medida que o doutrinador vai doutrinando o espírito sofredor, aquele que passou por outro lado, nós encarnados vamos aprendendo com o espírito que está falando. É tão interessante, gente, porque muitas vezes os espíritos que vêm são espíritos que têm a mesma dificuldade que nós estamos enfrentando na vida. Se é aquele médico que não conseguiu deixar o cigarro, aí vem aqueles espíritos que morreram com efizema pulmonar, sem ar, para que o médium possa ali ver o que acontece com a criatura depois da morte. Se é uma pessoa que ainda usa aquela 51 que queima até o perispírito, e ali o espírito vem ainda com todos os achaques de alguém que desencarnou com um problema hepático. E aí o médico olha, meu Deus do céu, eu tenho que parar com isso. Então ali vem aquele marido que traiu a esposa, vem aquele marido que matou o outro, e assim por diante, ele com a consciência de culpa ali. A consciência de culpa. E ali todos nós vamos olhando, analisando, será que dá para fazer isso? Ou seja, a reunião mediúnica é uma escola para encarnado e para os desencarnados. Porque os desencarnados também aprendem. À medida que chegam esses desencarnados, eles vão receber a doutrinação dos doutrinadores, que vão falar, vão dar direção, não falar que eles têm que perdoar de qualquer jeito, mas vão dar direção para aquele espírito que pode estar obsediando uma pessoa encarnada. Isso quando a mediunidade é trabalhada com seriedade. É muito importante hoje nós falarmos sobre isso.
nós discutimos sobre isso. Porque no movimento espírita está acontecendo dois tipos de linha. Uma linha que está fugindo dos espíritos. Ou seja, casa espírita sem reunião mediúnica. Então, a casa espírita sem reunião mediúnica é a mesma coisa de um time de futebol sem a bola. Imagina se a gente marca, eu vou marcar uma partida de futebol amanhã. Todo mundo marca, e aí nós chegamos lá, todo mundo junto, e de repente cadê a bola? Não tem a bola. Porque a diferença, o que dá a diferença da doutrina espírita para as outras religiões é a comunicabilidade com os espíritos e a reencarnação. Então, se na casa espírita ainda não temos a comunicabilidade com os espíritos, nós temos que trabalhar muito para nós chegarmos nesse ponto da reunião mediúnica. Começarmos a analisar por que ainda nós não temos uma reunião mediúnica? Por que nós não temos ainda médios para a reunião mediúnica? Será que está faltando compromisso? Será que está faltando médios? Será que está faltando pessoas? Será que está faltando estudo? Será que está faltando preparação? A outra linha que a gente vê é aquela que tudo é espírito. Nunca a gente fica no meio, gente. Nós sempre estamos assim. Aquela que tudo é mediunidade. Tudo é mediunidade. Você perde o trabalho, é o obsessor me fez perder o trabalho. Eu vim aqui para você orar para mim. E aí tem as pessoas que vão orar para a gente. Porque você perdeu o trabalho. Eu perdi meu namorado. E é o obsessor, talvez não é o obsessor. É o obsessor. Tudo é espírito. Nem tudo é espírito em nossa vida. Às vezes são as nossas opções. E dentro da casa espírita, às vezes nós achamos que tudo é espírito. Que tudo é mediunidade. Então, se eu chego para ela aqui, como um amigo fraterno, e digo, meu irmão, você deveria modificar mais a sua vida, participar mais dos estudos. Ela olha para mim, quem é você para falar nisso? Mas se eu chegar a estribuchar, virar o olho e falar assim, o irmão José está aqui falando com você que você tem que modificar, no outro dia ela modifica. Porque é um espírito falando através de mim, aí ela dá valor. Mas se é eu aqui, não. E é a mesma mensagem que a gente está passando. Por quê? Porque falta essa compreensão do que é a mediunidade. Do que a mediunidade significa. Como que a mediunidade tem que ser praticada dentro da casa espírita. É muito importante o estudo, meus irmãos. Nós sempre estamos batendo essa tecla do estudo, porque só o estudo nos segura dentro da casa espírita. A palestra é muito pouco para nós. A palestra nós ouvimos 50 minutos, 1 hora, é muito pouco. Você não pergunta, você não indaga. O estudo você pode indagar, você pode discordar, e na palestra não pode. No estudo você pode anotar e trazer na outra semana, aquilo que você falou estava errado. Então, me explica aqui, o que você acha? Nós vamos discutir as coisas no estudo, que na palestra não pode. Que na palestra nós só vamos ouvir e logo depois da palestra nós vamos discutir. Nós podemos discutir com o palestrante sozinho, mas o grupo é um conjunto de pessoas. Cada um tem uma visão diferente, cada um lê um pedaço, cada um se envolveu em um pedaço da história e cada um traz aqueles pedaços da história e forma uma história só. E ali um vai aprendendo com o outro. O que ela viu, ela não viu e ela passa para ela e assim por diante. E quando se fala de mediunidade, aí sim tem que ter estudo. Aí sim tem que ter seriedade. Há pessoas que perguntam, a mediunidade causa doença, causa obsessão? Já viu isso já, gente? Mediunidade não causa obsessão. A mediunidade não é uma doença, meus irmãos. Tem
muitas pessoas que ainda chegam na casa espírita, pelo amor de Deus, fecha a mediunidade para mim. Mas como que vai fechar? Você pediu, você implorou no mundo espiritual. No mundo espiritual, o Espírito fala que chega lá e mostra assim um quadro, e fala assim, você vai voltar assim uma perna, mas se você quiser, você pode voltar com a mediunidade, você volta com as duas pernas. O que você quer? Me volta com a mediunidade, me dá logo as 5 aí. Porque a gente não quer voltar sem perna, não é? E chega aqui, nós fazemos compromisso no mundo espiritual, nós estudamos, nós ficamos 30, 40 anos estudando, nos preparando para ser médios, e chegamos aqui e esquecemos de tudo. Corremos do espiritismo, corremos da mediunidade, até que a vida te coloca num quadro tão difícil que você tem que voltar para a doutrina espírita, e aí você volta falando que é a mediunidade que te colocou naquela quadro difícil. Não é mediunidade. É as suas opções, é as nossas opções que nos levam a esses quadros difíceis, para que nós voltemos para o nosso compromisso. No mundo espiritual a gente pede isso. Tem um caso de um amigo que disse que certa vez tinha um espírita que ele tinha muita dificuldade, e ele pediu aos espíritos, me tira a mulher difícil, me tira aquele pratão difícil, me tira isso difícil, me tira aquelas pessoas lá do centro difícil, tira todas, desencarna todas. Quando ele saía do corpo, que ele ia para o mundo espiritual, ele ia correndo para o mentor espiritual e disse, pelo amor de Deus, não me ouve. Deixa a esposa, deixa o patrão, deixa todo mundo comigo, porque eles é que eu preciso para crescer. Nós voltamos com a mediunidade pensando que nós somos privilegiados. Não é assim? E aí o médico começa a achar que é o rei da cocada preta. Ele começa a volitar ali na casa espírita, achando que porque ele tem mediunidade, ele é melhor de quem não tem mediunidade, não tem nada a ver isso. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que você faz dela. Não é a mediunidade que te faz especial, mas aquilo que você faz com a sua mediunidade que te faz especial. Você não pode ser médium ostensivo e ser mais especial para os espíritos do que um médium ostensivo, mal educado, indisciplinado. Ou seja, a mediunidade é o meio para o nosso crescimento espiritual. No mundo espiritual a gente pediu para vir sem a perna, com a perna. A perna seria o meio, a falta da perna seria o meio para nós crescermos espiritualmente aqui. Mas como nós pedimos, nós falamos que nós queríamos a mediunidade para a gente voltar com a perna, então a mediunidade se tornou o meio para nós crescermos aqui espiritualmente, gente. Ao contato com os espíritos sofredores, cada vez que você doa seu corpo para que um espírito sofredor fale através de você, você está ajudando alguém a sair da escuridão. Cada vez que você ouve uma mensagem daquela, aquela mensagem fica gravada no seu psiquismo e você nunca mais é o mesmo. Nunca mais. Então a mediunidade é uma bênção. A mediunidade não nos torna especiais. Não é porque eu sou médium, eu sou melhor do que ela, de forma nenhuma. Nós temos que acabar com isso no meio espírita. O endeusamento dos médios. O pobrezinho do médium começa a pensar que ele é um deus, um semideus. Então você chega na casa espírita, você tem que beijar a mão do médium. Você tem que trazer um presentinho pro médium. O cafezinho quentinho pro médium. E aí tem a comida no dia do centro, aí tem que guardar a comidinha quentinha de lá, não pode trazer uma marmitinha e fechar tudo pro médium comer. E tudo que o médium fala com você, você acredita. Separa ou não do esposo? Separa. E aí você vai lá e separa. O médium passa a ditar a sua vida. Passa a falar o que você deve ou não fazer. Nós ficamos dependentes do médium. Quantas pessoas que eu conheço que são dependentes de pessoas em casa espírita para tomar decisão? Mesmo quem toma decisão na nossa vida somos nós. As pessoas nos procuram no atendimento fraterno e dizem, Manuel, separa o nome do meu esposo. Minha irmã, eu não sei. Porque há 3 verdades no casamento. A sua, a do seu esposo e a que é verdade.
Então eu não sei o que é verdade entre vocês dois. Se não estão matando um ao outro, se não há uma arma em cima da cabeça um do outro, vai ficando aos pouquinhos. Mas eu não posso falar para você se você separa ou não. E aí nós vamos num determinados médios que se acham o rei da cocada preta e que vão dando essas coordenadas para a nossa vida. Eu estou querendo mudar de trabalho. Muda ou não do trabalho? O que o guia fala? Não muda para mudar de trabalho. E nós vamos ficando sem livre-arbítrio. É isso que é a doutrina espírita, e isso não é a doutrina espírita. A doutrina espírita veio para nos instruir a sermos pessoas melhores. A sermos pessoas que vamos usar melhor o nosso livre-arbítrio. Então, se eu estou estudando a doutrina espírita, se eu estou entendendo a doutrina espírita, eu não preciso perguntar ao médium se eu vou casar ou não. Fulano está ali, eu trouxe para você ver. A aula dele é boa ou ruim? O que você acha? Não precisa perguntar ao médium isso. É o seu livre-arbítrio. É você e a pessoa. E nós temos isso no meio espírita. Infelizmente nós temos esse endeusamento às pessoas dentro da casa espírita. Na nossa casa, nós cortamos isso. Na nossa casa, quando a pessoa começa a endeusar mais um ou outro, a gente fala, meu irmão, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. O nosso modelo e guia é Jesus Cristo. Sabe por quê? Um dia eu vou te decepcionar. E você vai falar com todo mundo na rua que Manuel não presta. E acontece mesmo. Porque nós não somos perfeitos. Um dia eu chego no centro, eu cumprimento ela, ela diz, não, Manuel não presta. Mas outro dia ela falou que Manuel era quase que estava próximo de Ivaldo Franco. Então, nós temos que saber quem nós somos, nós trabalhadores da casa espírita, e quando as pessoas virem nos endeusar, nós sabemos como nos defender e como falar com essas pessoas. Será que ela tem conhecimento? Será que não tem? E assim nós vamos trabalhando melhor. Nós vamos desencarnar melhor como os trabalhadores cristãos. Como médiuns cristãos. A mediunidade é muito importante na casa espírita. Uma multidão de pessoas cada vez mais chega na casa espírita, meus irmãos. Cada vez mais os irmãos americanos estão aproximando do espiritismo. Quantos irmãos católicos que estão chegando à nossa casa espírita com problemas difíceis que o padre não soube resolver, o psiquiatra não soube resolver, e chega na casa espírita e lá muitos conseguem encontrar abrigo. Talvez não encontra a solução do problema, porque às vezes a solução do problema não é nessa reencarnação. Talvez na doutrina espírita ela encontra um meio para aliviar aquele problema, para entender aquele problema, porque não há coisa maior do que você sofrer e não saber por que está sofrendo, não é, meus irmãos? E na doutrina espírita nós entendemos o porquê que nós sofremos, as dificuldades que nós passamos. Nós não deixamos de sofrer, mas entendemos por que sofremos. Eu já estou perdido na hora aqui, gente. Não pode ir. Pode ir que tem tempo. Ah, tem tempo. Ah, agora já li. Tá grandão. É muito importante tratarmos os médiuns como os nossos irmãos. Muitas vezes quem derruba o médium na casa espírita somos nós. Somos nós que derrubamos. Aquele médium que veio com a mediunidade de cura, por exemplo. A mediunidade de cura é rara. Está ficando cada vez mais rara no meio espírita. Os médiuns vêm com aquela mediunidade de cura e nós assediamos tanto o psiquismo do médium até que o pobrecinho pensa que é um semideus. Nós temos que elogiar os médios? Nós temos que elogiar os trabalhadores da casa espírita? Sim, temos. Mas como que nós elogiamos os trabalhadores da casa espírita? Como que nós falamos com esses trabalhadores da casa espírita? Porque o elogio, o incentivo é necessário. Se a gente termina uma palestra e ninguém procura e fala nada, ninguém sabe se foi boa ou se foi ruim.
Depois, não valeu nada. Tá ótimo, aí eu vou melhorar. Não foi boa. Mas o pobrezinho não aguenta e acha que é aquilo mesmo. Certa vez terminou a palestra num lugar e a pessoa veio assim, nossa, Manuel, que maravilha. Você está quase chegando perto de volta. Eu falei assim, mais umas 10 reencarnações para frente, amiga. Porque a gente sabe das nossas limitações. Nós sabemos das limitações nossas. Que Divaldo está à frente, muito à frente. Um espírito maduro. Chico Xavier está à frente, um espírito maduro. E quantos médios na casa espírita querem ser igual ao Chico Xavier? Começa a imitar o Chico Xavier. Viver como o Chico Xavier. Meus irmãos, a vivência do Chico Xavier, nós, no espírito, no nosso naipe, não temos condições de viver como o Chico Xavier. E às vezes o que acontece? Nós até esquecemos até da família. E ficamos escravos da casa espírita e sumindo da casa nossa, da própria casa. E aí aquela missão que Deus nos deu, que é de cuidar dos nossos que estão do nosso lar, ficam lá perdidos. E às vezes nós viemos que para juntar as duas coisas, a missão do lar e a missão da casa espírita, porque nós não somos ainda esses missionários, como o Chico Xavier, que se entregou por total à doutrina espírita. Então, nós podemos ser trabalhadores da doutrina espírita, nós podemos ser médios, podemos ser médios. Mas não almejamos ser como o Chico Xavier, como o Divaldo Franco. Ser como o Manuel, ser como você e ser como você. Dá aquilo que você pode para a espiritualidade. Ser sincero com você mesmo. Essa é a minha limitação. Eu sou ainda limitado nisso. Porque às vezes nós podemos criar um tipo de pessoa na nossa mente que nós não somos. Então o médium chega na casa, então é o dia de reunião mediúnica, é quarta-feira. Aí ele acorda de manhã, nem respira direito. É dia de reunião mediúnica, fala baixinho. Meus irmãos, tudo bem? E aí, eu vou orar por você hoje. E aí na quarta-feira só come verde, só toma suco, não Coca-Cola, só água. Porque é dia de reunião mediúnica. E já louco para chegar no outro dia para comer aquele bife pequenininho. Para tomar aquela Coca-Cola. E aí quando no outro dia volta por todo aquele desequilíbrio para a cabeça. Porque é só um dia por semana que a gente tem que ficar equilibrado. No dia da reunião mediúnica. Os outros dias que se dane. Mas não é assim que nós temos que ser. Nós temos que ser o quê? Moderados todos os dias. Perguntaram a Divaldo se o médium pode comer carne. Né? Tem muito médico que não come carne, não. Aí, resposta do Divaldo. Resposta: Hitler era vegetariano e Chico comia carne. Que resposta, né, gente? Então, no dia da reunião mediúnica, eu não vou comer 1 quilo de carne. Eu não vou passar aqui no Brasília Grill antes da reunião mediúnica e comer aquele bifezinho, ou então comer aquela feijoada. Eu não vou fazer isso, né? Mas eu posso sim comer aquele pedaço de carne de manhã. Na hora do almoço eu posso comer, não tem problema nenhum. Não é o que entra na nossa boca que faz mal. É o que sai do nosso psiquismo que faz o mal. Se eu só como verde e odeio alguém, eu estou pior do que a pessoa que come carne. Eu conheci uma pessoa que ela era mais do que vegetariana, esqueci o nome, como é que era o negócio agora que se inventaram. Como é que é o nome? Vigo, né? Ela é vegetariana. E guardava um ódio no coração tão grande. E eu falava comigo sozinho, amiga minha, eu falava comigo só, coitada, não sabe que ela está traindo um câncer para ela. Mesmo deixando de comer esse monte de carne, ela pode atrair um câncer por causa do sentimento. Porque não é aquilo que entra que faz mal, gente, é aquilo que sai da nossa mente. Um dia nós vamos sim deixar de comer carne, vamos sim, muito distante nós vamos deixar de comer carne, mas por enquanto nós precisamos, nosso corpo físico precisa disso.
Não há essa corrida com nós médios, essa luta com eu não vou comer carne, porque eu sou médio. Não é isso não, é cuidar dos pensamentos. Meu Deus, como que eu vou perdoar fulano? Fulano ainda está com raiva de mim, eu preciso procurar ele, mesmo que eu estou certa ou certo. Vou pedir desculpa para ele. O Chico fazia. As pessoas sumiam do centro e Chico ia atrás para ver o que estava acontecendo. E quando chegava lá, na porta, está lá o Chico na porta da pessoa. E Chico nunca fez nada com a pessoa. Meu irmão, por que você saiu do centro? E a pessoa olhava para o Chico e disse: Chico, ó, você é muito humilde, ó, você é um sem vergonha. E Chico falava: eu sou um sem vergonha. E aí a pessoa falava, porque que saiu, o Chico voltava tranquilo, com o coração tranquilo, e comia carne. Então, é a nossa educação emocional. O médium, ele tem que se educar emocionalmente. Ele tem que conhecer a si mesmo para que ele possa praticar essa mediunidade com Jesus. O médium, ele não pode só ajudar os invisíveis, ele tem que ajudar os visíveis. Se eu sou doutrinador médium, eu vou conversar com os espíritos mansinho. Oh, minha irmã, não fica assim não, para deixar que nós vamos cuidar de você. E no outro dia eu sou igual um cavalo com a minha esposa. A comida não está pronta ainda. Já grito com meu filho para lá e... Que médium doutrinador eu sou? Eu tenho toda aquela doçura para os invisíveis, e o visível que está na minha frente eu não consigo ser doce. Ser sincero. Então nós sentamos dentro da reunião mediúnica para poder ajudar os desencarnados que nós não conhecemos, nós nunca vimos essas pessoas. E tem gente dentro da nossa casa morrendo de depressão. Amigos na casa espírita que nós estamos virando a cara. Como é que eu posso virar a cara com um amigo de casa espírita, gente? Isso aqui é um grupo fraterno, de irmãos fraternos, onde nós estamos aprendendo a amar um ao outro. Se eu não consigo amar ela, como é que os espíritos, eu vou conseguir ver, ter contato com os bons espíritos? Não tem como. Não tem como. Porque a vibração é de coração. A conexão com os bons espíritos é coração a coração. Se meu coração está vibrando mal para com ela, não tem como eu vibrar com os bons espíritos. É muito importante isso. É muito importante nós cuidarmos daqueles que nós estamos vendo, daqueles que nós estamos tocando, para nós cuidarmos com o invisível, com aqueles que nós não estamos vendo. Eu sou o médium que vem toda quarta-feira, que vem cuidar dos espíritos desencarnados, e nunca visitei um asilo para ver as pessoas que sofrem. Nunca visitei um hospital para ver alguém que sofre. Nunca visitei uma cadeia para ver o que é ficar dentro de uma cadeia. Como é que eu vou atrair a presença dos bons espíritos desse jeito, meus irmãos? Não tem como. A presença dos bons espíritos nós atraímos com os nossos atos. 24 horas. Não é só no dia de reunião mediúnica, não. Então, fica essa mensagem para nós na noite. Que a mediunidade é o meio que a espiritualidade deu para cada um de nós, se alguns aqui são médios, para podermos evoluir. Mas para isso é necessário muito compromisso, muito trabalho, muita renúncia. E o resultado de tudo isso é a consciência tranquila do outro lado do nosso dever cumprido. Espero que conseguimos atingir os nossos irmãos, mesmo com esse barulho ali fora que está nos levando a sair lá fora, às vezes. E que Jesus nos abençoe e nos envolva hoje e em cada dia de nossas vidas. Que assim seja.